Cada dia que passa, o planejamento é essencial para o bom desenvolvimento de uma obra. Então, chega aquela questão que as pessoas colocavam antigamente, precisa de 4, precisa de 5, aleatoriamente. Não, existe uma linguagem que você consegue interpretar e você consegue organizar a informação para uma obra ser bem sucedida. A cada dia que passa, o país está sofrendo toda essa crise, vai se precisar muito mais de planejamento. Por quê? Porque hoje você tem alguns custos que hoje você vai ter que ajustar. Não dá para você hoje abrir a torneira e deixar acontecer os custos. Então, cada dia que passa o planejamento está sendo mais forte, as grandes empresas estão implantando planejamento forte e vai acabar tendo uma rede para média empresa e para pequena empresa. Tá certo? Então, vamos começar aqui agora a questão do ciclo de vida de um projeto, né? Então, essa imagem que eu coloco para vocês é como um projeto acontece. Quando eu falo projeto, é qualquer projeto. Um churrasco acontece dessa forma. Fazer arroz acontece dessa forma. Um projeto. O que é projeto? É tudo aquilo que é inovador. Tudo aquilo que é rotina. Você esquentar o arroz é rotina, mas você fazer um arroz é um projeto. Porque você tem que montar uma linha de raciocínio das medidas certas. Um churrasco, a mesma coisa, você tem uma linha de raciocínio. Então, o ciclo de vida de um projeto, ele acontece de que forma? Iniciação, você planeja ele, executa ao mesmo tempo, vai controlando e você encerra. Então, o que acontece? Você começa suavemente a sua iniciação, dá um pico para o planejamento, acontece o ápice na execução e você vai começando a desmobilizar para acabar com o seu projeto, tá certo? Então, eu dividi um projeto de engenharia de que forma? O recebimento do orçamento, aí você faz toda essa questão de planejamento, de plantas, projetos, listas de documentos, orçamentação e tudo mais, contrata a empresa faz o planejamento e você inicia os seus serviços. Aí está aqui a execução do seu serviço, da questão de término, que você vai fazendo os ajustes necessários para isso acontecer, tá certo? Nesse fluxo aqui, eu demonstro passo a passo como isso acontece, tá certo? Está um pouquinho pequeno, mas eu vou decompor todo esse trabalho, vocês vão conseguir enxergar todas essas caixas que eu vou demonstrando, tá? Então, de maneira geral, eu tenho a informação do contrato, pode ser um documento, uma ordem de serviço, assim por diante. Você já faz a abertura de um databook. O que é o databook? É onde você vai registrar ponto a ponto o que vai acontecer na sua obra. Para não chegar no final da obra, você tem aquele bando de documento, precisa organizar e você não fez isso. O que é bom, o que não presta, o que presta, o que não presta. Então o ideal é você iniciou a obra, pegou a informação do seu contrato, ordem de serviço, você já abre o seu databook para começar a trabalhar. Você vai criar o procedimento de planejamento e controle, vai a partir disso ter a sua IAP, da IAP você tem o levantamento de quantificação de serviços, o levantamento de suprimento e o plano geral de contratações. Você vai criar o sequenciamento da sua obra, que é o diagrama de rede, estimar as durações, o cronograma geral do seu projeto, aí você vai ter um cronograma geral de engenharia, que seria os documentos de engenharia, o de suprimentos, construção e instalação. E a partir disso você vai montar as programações, controlar, gerar relatórios de planejamento semanal, mensal e o livro geral do projeto. E ele acontece o tempo todo, tá certo? A partir que eu crio o procedimento do planejamento e controle, eu vou criar essa ferramenta aqui, chama-se EAP, Estrutura Analítica do Projeto. O que é EAP? É o escopo do seu projeto. É quando você vai definir ponto a ponto o que vai acontecer. Então, vou fazer um churrasco,
que vai ter no meu churrasco? Vai ter maminha, vai ter picanha, vai ter queijo coalho, vai ter cerveja, vai ter vodka. Eu preciso saber o que vai ter. Eu não posso ser a deriva. Então eu tenho, antes de tudo, decompor o que eu estou vendendo, o que eu comprei e o que eu estou vendendo. Então essa ferramenta IAP é feita com todas as pessoas que são envolvidas no projeto. Todas, eu estou falando, todas. A sua cozinheira, estou falando termo de churrasco, a sua cozinheira participa, porque você não vai operar o churrasco. Vai operar o churrasco? Não. Se você for churrasqueiro é uma coisa, mas se você é o dono da casa, todo mundo tem que participar, porque às vezes o que você acredita que é tão fácil, não é tão fácil. E aquilo que às vezes você acredita que é tão difícil, não é tão difícil. Então, tem algumas coisas que é bom todas as pessoas participarem. Em obra, participa encarregado, participa mestre de obra, o estagiário participa. Todo mundo nesse momento tem o poder de dar palpite na IAP. Porque é a hora que você vai definir o escopo, porque nem sempre eu lembro de tudo. Nem sempre o gestor lembra de tudo. Nem sempre o planejador lembra de tudo. Então, como você está na função de monitorar a informação, é a hora que todas as pessoas têm que falar. Todas as pessoas têm que colocar o que entende com o escopo. Porque pode acontecer até o seguinte, criar um escopo que não existe. Porque ninguém detalhou esse escopo. No meio da obra, a história do já que eu fiz tal coisa, vamos fazer isso. Não. Eu vou seguir o escopo, meu amigo. Eu vou seguir o escopo. Automaticamente, aqueles famosos aditivos começam a cair por terra. Ou, se eu não pensei antes, é porque eu fazia parte do escopo. Então eu vou te entregar o escopo. Então eu consigo definir o que era realmente escopo, o que é realmente aditivo. Porque quando você define o escopo, todas as partes interessadas assinaram. E não dá para alegar que aquilo não fazia parte do escopo. Não dá para alegar que aquilo ali é aditivo. Isso é importante. Por isso que a IAP, eu digo que ela é a espinha dorsal do meu projeto. Então hoje eu tenho aqui, na parte de iniciação, eu tenho o termo de abertura de projeto, onde vai definir quem manda, quem não manda na obra, para quem eu respondo, como vai ser a comunicação, vai ser através de e-mail, de relatório. O termo de abertura do projeto, ele define tudo. Se vai ter viagem, se não vai ter viagem, o relatório é digital, é e-mail, tem que entregar um relatório com X páginas, tem que ter quem é o gerente da obra, o gerente ou o engenheiro responsável, enfim, e define o que eu vou entregar, o que eu estou vendendo. O que você vendeu e quem comprou. Está tudo definido aqui dentro. Termo de abertura do projeto. A parte que é a minha fase de iniciação, que é feito também a 4, 6, 8, 16, 24 nós. É importante que saia todo mundo definido, alinhado. Esse documento é aberto para todas as pessoas envolvidas. Ao ponto que, se o mestre de obra quiser pegar o documento e ir lá ver o que foi tratado lá atrás, está escrito. É importante tudo que está sendo tratado em reunião está no termo de abertura do projeto. E ele pode ser revisado. Ele não é engessado. No meio do caminho, precisamos de colocar mais informação. Todos os interessados vão aprovar e nós vamos inserir mais informação no termo de abertura do projeto, tá? Aí eu tenho a minha IAP, a estrutura analítica do projeto. Eu tenho meu cronograma físico na fase de planejamento, o diagrama de rede, o plano geral de comunicações, planilha de utilização de mão de obra, o gráfico de progresso físico, planilha de consumo de materiais, planilha de compra de materiais, planilha de utilização de equipamentos, relatórios financeiros e atualização do livro do projeto. Tudo isso é o planejamento que eu tenho. Aí na execução eu tenho o controle das atividades, diário de obra, programação dos serviços, gráfico de tempo, que é, depois do diário de obra, eu falo que o gráfico de tempo é a melhor ferramenta e uma das mais importantes na obra. Por quê? O diário de obra é ele que vai registrar todas as informações, caso haja alguma coisa judicial, ele vai definir. E o gráfico de tempo? Ele vai comprovar o meu atraso.
Ele vai definir tudo o que aconteceu. Por que eu parei? As pessoas não dão importância para gráfico de tempo. O famoso pluviométrico, pluviômetro e tudo mais. Onde tem, choveu, parou. Eu tive uma experiência na Petrobras, que a Petrobras fala o seguinte: qualquer incidência de raio ou de chuva nos próximos 5 quilômetros, a obra para parar mesmo. Não está trabalhando. Se tiver concreto caindo, perde concreto. É para parar. Por isso que os preços da Petrobras são os preços diferenciados, porque você tem um alto risco de perda de material. As pessoas querem trabalhar para a Petrobras. Um concreto hoje que custa R$450 o metro cúbico aqui fora, a Petrobras custa R$2.000, porque você tem o risco de perder todo o concreto que você está jogando. Então, o gráfico de tempo vai justificar o seu prazo, vai justificar por que está atrasando a obra. E muitas vezes a obra tem justificativa, mas ninguém anotou em lugar nenhum. Não adianta você depois ir lá para frente do juiz e falar assim: olha, eu vou pegar para o clima-tempo. Por sinal, eu escrevo no posso falar do clima-tempo, porque eu escrevo para o clima-tempo, então eu posso falar. Fala no clima-tempo e pega a média histórica e apresenta lá para o juiz, ou para quem está julgando essa causa de atraso. Não adianta, na informação, você não tem preciso. Quando você faz na obra, choveu, deu tantos milímetros, você assina, todo mundo assinou. Significa que aquela informação está correta. Todo mundo assinou o documento. O dono da obra assinou, o gestor assinou, o mestre de obra assinou, todo mundo assinou o documento, ele é válido. Mas não choveu, não, calma aí, ninguém forjou um documento, pelo amor de Deus. Ninguém forjou um documento. Então, eu sempre falo isso. Gente, gráfico de tempo é importantíssimo. Quanto custa uma ferramenta para poder monitorar o tempo? Deve custar muito caro, né? R$15 custa. Você vai em qualquer 1,99 e compra por R$15. Tem uns que fazem vamos falar assim, gambiarra. Garrafa PET, vai lá, marca e coloca. Serve. Não é o ideal, mas serve. Tanto é que não sei se vocês acompanharam lá no Rio de Janeiro, na região dos lagos, que a Federal do Rio de Janeiro ajudou as pessoas a produzirem pluviômetros através de garrafa PET, que o cara coloca um pedaço de madeira, um caibro, amarra a garrafa PET, boca aberta, e vai monitorando. Quando dá um certo limite na faixa vermelha, tem que evacuar todo o local. Não sei se vocês acompanharam. Então, o princípio é o seguinte: é muito barato para você controlar a sua obra e monitorar essa questão do tempo. É muito barato. E as pessoas ainda insistem em não fazer essa ferramenta tão simples, que vai justificar o seu atraso, que é o mais importante, né? Para não pagar multa. Atualização do cronograma, o relatório de controle de qualidade, programação semanal, boletim de medição, histograma mensal, curvas de avanço e análise do valor agregado. Na minha fase de execução. Já na minha fase de encerramento, eu tenho o quê? Checklist dos serviços, o acerto dos serviços adicionais, a entrega formal das instalações à contratante, encerramento do livro geral do projeto e a desmobilização ou abandono de obra, né? O famoso que obra não se acaba, se abandona, né? Então é a desmobilização, tá certo? Então vou passar passo a passo quais são as entradas e saídas. A ferramenta X, ela vem da Y ou da Z e ela fornece a H e a J, tá certo? Esse fluxo eu vou decompor de ponta a ponta, tá? As 28 estão aqui e ponta a ponta eu vou decompor esse fluxo inteirinho para vocês. Como disse para vocês, eu tenho um tema de abertura do projeto, onde ela fornece a IAP e o plano geral de comunicação. Então, no próprio documento, ele vai definir que eu tenho que fazer uma barragem. Então, a IAP vai decompor, eu vou decompor a IAP. O que vai ter a barragem? Extravasor, alteamento. Então, o prédio residencial vai ter guarita, salão de festa, o apartamento tipo, apartamento de cobertura, estacionamento, piscina, lazer, paquena e IAP. O salão de festa vai ter o quê? E eu começo a decompor o salão de festa.
e vou decompondo. Então, a EAP serve para você decompor de fora a fora o que você tem que fazer para isso acontecer. Quais são as atividades que têm que ser executadas para você ter um êxito no seu empreendimento. E o plano geral de comunicação, que é o relatório, que é a forma que você vai se comunicar, é a forma que todos os interessados vão estar recebendo essa informação, de que forma para acontecer. Então, no início, já é acertado como isso acontece. Semanalmente, mensalmente, diariamente. Diário de obra realmente é diário, né? O plano já fala diário de obra, né? E assim por diante. Então, o termo de abertura do projeto, ele te dá duas saídas, a IAP e o plano geral de comunicação. Então, a entrada da IAP é o termo de abertura do projeto. E o que gera a IAP? Ela me gera o diagrama de rede e um cronograma físico. O diagrama de rede, o que é? É a minha IAP decomposta, sequenciada. Então, eu vou sequenciar escavação, apiloamento de fundo de vala, forma, ferragem, concreto, cura, desforma e aterro. Então, eu sequenciei ponto a ponto como isso acontece. Vou no mercado comprar carne, digelo a carne, salgo a carne, ligo a churrasqueira, grelha, carne na brasa, fatio e coo. Sequenciamento. Qualquer coisa diferente não é sequenciamento. Que vai me gerar um cronograma físico. Como eu organizei meu cronograma, como isso vai acontecer. Então, o escopo que eu defini vai me gerar o mesmo cronograma. Tá certo? Quando eu falei anteriormente que eu falo que a IAP é a espinha de um projeto, por que ela é uma espinha? Porque através dela, ela gera um diagrama de rede, uma curva S, uma curva de controle, né? Curva de Gauss, os recursos que vai acontecer, né? Um histograma, os recursos, plano de qualidade. Eu consigo ter uma orçamentação bem organizada. Eu consigo tirar um histograma de mão de obra direta, indireta, de equipamentos. Eu consigo entender a composição de preço unitário, né, a CPU, composição de preço unitário. Eu gero um dicionário da IAP, onde esse dicionário descreve o que eu estou falando. O que eu quero dizer? Quando eu falo que é forma, um dicionário está dizendo o seguinte: olha, a forma vai ter uma madeirite de 12 milímetros, com sarrafo de tanto. Então, não vai ter dúvida que aquilo que eu estou comprando ou vendendo está correto. Eu não tenho dúvida. A cadeira tem que ter, é de couro, com encosto XYZ. Então, o dicionário da IAP vai definir o que está escrito na IAP. Um cronograma, ele gera um critério de medição. A IAP te dá a questão de avanço físico, define avanço físico. Aí me dá os pacotes de trabalho, como isso vai acontecer. A IAP me dá os relatórios de comunicação e ainda me ajuda a mitigar todos os riscos da obra. Só a IAP me dá todas essas ferramentas que podem estar ajudando na obra. Encerramento do livro geral do projeto. É a hora que você começa a organizar todas as informações. Você passou a obra inteirinha atualizando o seu livro. Essa entrega formal tem que fazer parte. Os acertos adicionais têm que fazer parte. O checklist tem que fazer parte. Nesse livro de atualização do livro geral do projeto, vou voltar um pouquinho, quando eu falo que é importante colocar os acertos e erros, as premissas que foram determinantes para acontecer o meu projeto. Por quê? Barragem, todas as barragens são iguais na execução, mas elas não são iguais a forma de tratar ela. Se eu tenho um documento que me descreve ponto a ponto o que acontece numa barragem, não é mais fácil eu sentar e partir daquela informação? O que eu quero dizer? Você vai lá no mercado e tem a caixinha de bolo.
Como faz um bolo? Tá lá, coloque a bandeja lá, o prato, coloque a massa, leite, ovos, papapá. Pode ser que o bolo seja um pouco diferente, mas para quem nunca fez bolo, está a referência como faz um bolo. É a mesma coisa a obra, não deixa de ser obra, é a mesma coisa. Eu participei de alguns empreendimentos que eu não tinha nem noção como acontecia. No caso da barragem. E tinha 3 túneis ármicos. Eu nunca tinha executado. Aí eu tive que procurar histórico para poder aprender como que executava. Então, os termos técnicos, como que acontecia, por que acontecia, quais as durações. Ninguém nasce sabendo. Então, alguém tinha que mostrar para mim, alguém tinha que informar ou me orientar para poder eu seguir o caminho como planejador. Existe uma máxima para planejador que fala o seguinte, que nós podemos até planejar o homem à lua, porque nós não somos especialistas. Nós sabemos as perguntas que têm que ser feitas para o evento acontecer. Então você fala assim, Samuel, você foi para a NASA para jogar o homem à lua. Eu vou numa boa, despreocupado. Eu sei que eu vou conseguir. Porque eu preciso de entender como o homem vai à lua. Eu preciso de um técnico bom do meu lado. Meu amigo, como que acontece isso, x, y, z? Eu sei as perguntas que eu tenho que fazer para ele. Se me chamar para fazer um submarino, também vou. Casa de cachorro, vou. O que você mandar, eu vou. Porque eu não sou especialista, mas eu preciso de um especialista do meu lado. E é assim que funciona, porque ninguém vai chamar um engenheiro civil para construir uma hidrelétrica de alta tensão. E a tendência é de chamar um engenheiro elétrico para trabalhar. Então ele é o especialista. Eu sou o generalista. Eu sou aquela pessoa que organiza a informação para ele. Eu vou facilitar a vida dele. Essa é a minha função. Facilitar a vida dele. Tabular a informação. Organizar a informação.